Fala DevPro, Renzo Nutitelli aqui na área. É o seguinte, se você quer ser um programador web, seja ele back-end ou front-end, você precisa saber como funciona o CSS. E é o seguinte, nessa aula aqui eu vou te ensinar os 4 fundamentos do CSS em apenas 2 minutos. Na verdade, em menos de 2 minutos. Então, fica aqui comigo, bora pra vinheta. DevPro, nessa fase inicial de estudo de programação é muito comum você tentar fazer um código e esperar ter um resultado, mas não conseguir atingir esse resultado. E quando você conta com alguém mais experiente te ajudando, ele vai te apontar rapidamente qual que é o problema. Faltou ali você fechar uma tag, faltou você construir esse CSS da forma correta. E para você ter todo esse suporte profissional com uma equipe com anos de experiência de mercado, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a comunidade DevPro, onde você vai ter todo o suporte para alcançar muito mais rápido o nível para entrar no mercado de programação. Então vamos lá, para que serve o CSS? O CSS vai ser a tecnologia responsável por fornecer os formatos, as cores, as distâncias dentro da sua página, fazendo com que ela fique bonita. Por isso, vamos aqui à minha tela. Tenho aqui uma simples página HTML, que você já conhece, e em particular aqui o elemento H1 com o título da página, que é o nome aqui desse designer aqui do Reino Unido, o Jim Hansden. Acho que é esse o nome aqui. Então, para você entender o CSS, o objetivo vai ser o seguinte, nós vamos utilizar a base do CSS. Você vai precisar saber 4 coisas que eu vou te ensinar aqui agora, para a gente conseguir trocar a cor do texto desse título que está definido aqui dentro da tag H1 para vermelho. E com este simples problema, você já vai saber 80% dos fundamentos de como funciona o CSS. Então agora vamos aos 4 fundamentos e eu inclusive vou pedir aqui, editor, coloca agora aí um cronômetro na tela para a gente ver quanto tempo vai durar, hein? Então, parte número 1, onde você vai definir o seu CSS? Vai ser dentro de uma tag chamada style, que vem do estilo em inglês, que você vai colocar dentro da tag head que está aqui. Então, eu abri a tag e vou fechar a tag. Assim você já sabe o primeiro fundamento do CSS, onde colocar o seu código CSS. Depois vem o segundo fundamento, que é em quais elementos HTML você vai aplicar uma mudança no seu estilo. Então, isso aqui se chama de seletor CSS. Como eu quero aplicar aqui no meu H1, eu vou utilizar o seletor mais simples, que é pelo nome da tag. Então, vou escrever aqui H1 e vou abrir uma chave aqui, vou pular uma linha e vou fechar esta chave aqui. Assim nós aprendemos o segundo fundamento do CSS. Depois disso, você precisa definir qual é a propriedade que você vai alterar pelo seu nome. Como eu quero mudar a cor da fonte, eu vou utilizar o nome da propriedade color e vou colocar aqui 2 pontos. Finalmente, eu vou definir qual é o valor que eu vou querer atribuir a esta propriedade. No caso aqui, será a cor vermelha, red em inglês. E vou terminar aqui com ponto e vírgula. Feita essa mudança no documento, eu vou salvar, atualizar aqui a minha página e vejo o resultado. O meu título está vermelho. Assim, eu cumpro a minha promessa de te ensinar a base do CSS em menos de 2 minutos. Basicamente, você vai ter que definir onde fica o seu código CSS, um seletor escolhendo quais são os elementos nos quais você vai aplicar as mudanças de estilo. Depois você precisa definir qual é a propriedade de estilo que você vai alterar e qual é o seu respectivo valor. Então, tag style dentro do red, seletor nesse caso aqui, H1, aqui dentro todas as propriedades que eu vou alterar, com o nome aqui no caso color, e o seu valor aqui, no caso, red. E essa daqui é a base fundamental do CSS, é o dito Pareto. É 20% do conhecimento que vai te permitir entender 80% de como o CSS funciona. Então, a partir deste momento, estudar CSS
passa a ser entender como que eu seleciono esses elementos e quais são as propriedades que eu posso alterar. Por exemplo, vamos dizer que eu queira alterar aqui o tamanho da minha fonte do H1 para 42 pixels e também alterar a distribuição do texto na tela, ou seja, centralizar o meu texto. Para fazer isso, eu posso incluir aqui outras propriedades do CSS, como por exemplo, vamos colocar aqui, olha, font size, que vem de tamanho de letra, tamanho de fonte. 2 pontos, como eu disse, 42 pixels. Eu vou colocar aqui px e sempre termino com um ponto e vírgula aqui nas minhas propriedades. Ou seja, você pode definir várias propriedades de uma só vez. Depois eu disse que a gente queria também centralizar, ou seja, colocar o meu texto no centro da tela. Para isso, eu vou utilizar aqui a propriedade text align, que vem do inglês alinhamento de texto. Vou colocar aqui 2 pontos e o respectivo valor que vai ser no centro. Então, center, 2 pontos. Vou salvar aqui o meu arquivo, vou atualizar a minha página e veja que a letra aumentou o seu tamanho para 42 pixels e ficou centralizada. Inclusive, se você, olha, clicar aqui em inspecionar, você poderá ver aqui todos os detalhes, olha, da aplicação das minhas propriedades de estilo. Olha lá, eu vou inclusive, ó, se eu tirar o text align, por padrão ela fica à esquerda. Se eu tirar o meu font size, olha, a letra diminuiu por padrão. E se eu tirar a cor vermelha, ela fica preta. Então é uma excelente forma de você brincar aqui com CSS e ver como que fica a sua página aqui dentro da tela. Para finalizar aqui essa aula, poderia ter ainda mais um desafio, que seria, olha, eu gostaria também de centralizar no meu texto não só o meu H1, como também o meu H3, que é este elemento que está aqui em cima, e também o meu parágrafo que está aqui embaixo. Ou seja, eu gostaria de centralizar o texto inteiro aqui. Uma maneira de você fazer isso seria o quê? Utilizar aqui a mesma fórmula que a gente aprendeu. Se é para mudar esse cara aqui do H3, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui H3, vou copiar o text align center, vou fechar aqui as minhas chaves e vou colocar o meu text align center aqui. Então, uma vez que eu faça isso, veja, eu posso determinar várias propriedades desse conjunto aqui dentro da minha tag de style. Quando eu atualizar a minha página, veja que o H3 ficou centralizado. Se eu quisesse fazer o mesmo para o parágrafo, uma das formas seria copiar o código que está aqui em cima e apenas mudar qual é o seletor da tag que eu quero aplicar essa mudança, no caso aqui, P da tag paragraph, ou parágrafo em inglês. Então, apliquei, salvei aqui o meu documento, vou atualizar, veja que ficou aqui o meu parágrafo centralizado. A parte ruim do que eu fiz aqui é que eu repeti aqui o meu text align center para vários elementos, e aí o código ficou um pouco grande. O que eu poderia fazer para evitar tudo isso que eu fiz aqui? Eu posso ter aqui no meu item do seletor vários elementos, vários seletores sendo definidos aqui, não apenas um. Então, em vez de escrever assim, eu poderia colocar aqui um vírgula P, dizendo, olha, eu quero aplicar esta propriedade tanto ao H3 quanto ao P. Vou salvar aqui minha página, vou atualizar e veja que o resultado continuará sendo o mesmo. Se eu quisesse, inclusive, não escrever esse center aqui, eu poderia também tirar ele aqui de cima e simplesmente definir que, olha, no H1 também eu quero aplicar a propriedade que está aqui embaixo, o text align center. Então, salvo, atualizo minha página e o resultado continua sendo o mesmo. Ou seja, veja que eu parti da base que eu te mostrei de seletor, nome de propriedade, valor, e só estendi um pouco esse conceito, permitindo que você definisse vários seletores aqui nesta porção do código CSS. Ou seja, daqui para frente, o que você vai estudar são mais nomes de propriedades e também algumas diferenças de
quais são as maneiras com que você vai selecionar os seus elementos HTML. Mas o importante é, com essa aulinha aqui, aquela que durou 2 minutos que a gente cronometrou aqui nessa aula, você já sabe aí 80% dos fundamentos necessários para você entender o CSS. E se você tiver dificuldade na hora de colocar esses conceitos aqui na prática, isso é super normal. Se você quiser contar com a ajuda de profissionais experimentados do mercado, que vão te ajudar em 5 minutos em problemas que sozinho normalmente você vai demorar aí meia hora, 1 hora, às vezes 2 horas do seu tempo, faça sua matrícula na comunidade DevPro. Eu deixei o link aqui na descrição desse vídeo. Até mais e até a próxima aula.